No momento em que a agressão acontece, né, a vítima ela se sente completamente sem ação, ela não tem poder nenhum, ela está impotente. A violência doméstica não necessariamente tem que acontecer dentro de casa, ela pode acontecer na rua, vai fazer com que ela fique mais isolada, com que ela fique mais humilhada, com que ela fique mais fragilizada. Vem de pequenas vitórias a cada dia. Deixe que hoje seja o dia que você vai começar a seguir em frente. Fale sobre isso, quebre o silêncio, busque ajuda. Diga não à violência doméstica. Olá, eu sou Cláudia Grecksteiner e a TV Diáspora continua a nossa conversa sobre violência doméstica. No episódio passado falamos sobre violência física com as nossas convidadas. Liliana Tinoco Becker, que é jornalista e autora do livro Amores Internacionais, Casei com Estrangeiro e Agora. E a advogada Daniela Valdívia, fundadora da ONG Huellas y Futuro, desde 2011 na Bolívia. Hoje o nosso assunto é menos óbvio, que é o abuso emocional e financeiro, a face não tão visível da violência doméstica. Antes da gente continuar, vamos assistir a um vídeo com o pastor Vicente Medeiros. O pastor Vicente tem o projeto Resgate em Zurique, que exatamente resgata e ajuda vítimas de violência doméstica. Quando o caso chega para nós, ele já geralmente está num processo grave. É quando a pessoa já está num nível que não aguenta mais. Mas o que eu percebo também é que a maioria da violência doméstica ela é de fundo emocional. Então a pessoa não traz marcas, não é algo que, se ela está andando na rua, alguém pode identificar ou alguém vai ver. Mas geralmente o que mais demonstra que a pessoa está nesse tipo de abuso é que a pessoa começa a entrar em depressão. A pessoa perde alegria, é uma pessoa que está sempre de cabeça, olhando cabeça baixa mesmo. Então isso é uma das coisas que a gente percebe quando alguma coisa não está bem. Daniela, no programa anterior você falou um pouco da sua experiência pessoal com a violência doméstica, não no sentido mais óbvio, que seria a violência física, mas o abuso emocional e financeiro. Você poderia falar um pouco sobre isso, a sua experiência pessoal? Logicamente, eu adorei ver o vídeo que dá esperança, né? Porque o momento que eu experimentei a violência doméstica, eu não tinha onde ir. Eu não conhecia desses projetos, por isso é que é importante também difundir, né? No meu caso, eu fiquei muito apaixonada com uma pessoa que parecia a pessoa perfeita, sabe? Ele, logicamente, é estrangeiro, não é suíço, porque a gente também não morava aqui. Mas ele me fez sentir que eu poderia confiar nele. Então, deixei tudo na Bolívia para eu mudar para a casa dele. Quando eu comecei a morar com ele, o primeiro dia, tudo mudou. Ele sabia que ele poderia fazer tudo comigo porque eu não tinha dinheiro, trabalho, amigos. Era um lugar muito novo para mim, né? Eu não conhecia ninguém. Então, ele começou primeiro de me fazer sentir que eu estou sozinha, né? Ele falava para mim, você está bem longe da família, né? Você se sente sozinha aqui em casa, né? Você pode fazer coisas assim, poderia cozinhar para se sentir melhor, poderia Ele já limpar. começou a te manipular. Isso. Eu acho que essa é uma coisa que a gente não percebe, que é uma coisa que vai te machucando muito invisivelmente. Você acha, não, ele é bom. Eu fiz meu currículo, sabe, para eu pegar um trabalho, para eu começar a procurar um trabalho. Eu mostrei para ele
em sua língua. E ele falou para mim, não, sabe, você é uma advogada lá na Bolívia, você trabalhou com gente lá na Bolívia, mas aqui você é ninguém. A gente não pode pensar que você vai ter um bom trabalho, você tem que procurar uma coisa assim, num supermercado, uma coisa de limpeza, assim. Mas eu falo para você, não para você se sentir mal, é para você não se sentir mal quando é rejeitada, sabe? Então eu acreditava que ele estava falando comigo com uma boa intenção, mas quando é a única coisa que você escuta, você acredita. Porque eu não tinha ninguém para falar. Eu só falava a língua dele e eu escutava o que ele falava para mim. Eu comecei a me sentir como eu tô errada. Ele falava para mim, você não sabe fazer nada, nada do que você faz dá certo, você é uma pessoa tão problemática, você é tão dramática, porque eu chorava, sabe? Eu me sentia mal quando a gente brigava, eu começava a chorar. Eu não tinha ninguém para falar. Então, ele falou para mim, você é dramática, você não pode resolver sozinha, você não pode fazer nada sozinha. Então, eu escutava isso e eu achava que o problema era eu. E tão engraçado que, assim como eu falei, eu tinha fundado o Huellas y Futuro no ano 2011. Eu fui vítima da violência no ano 2016 e 2017. Depois, quando eu já sabia. E então eu falei para mim, eu tenho que procurar ajuda. Quando eu procurei ajuda, eu falei para a pessoa, um Frauenhaus, uma casa das mulheres. Eu falei, eu tenho um problema, eu faço sempre meu marido ficar chateado, eu acho que eu sou um pouco mentirosa, eu acho que tem um problema. Eles falam para mim. Você estava se culpando. Isso. Então, é muito perigoso quando a gente escuta coisas que são negativas para nós, assim, você não serve, você não pode fazer, você é doida, você é ignorante. Então, quando você está escutando isso, tem que ter cuidado de saber reconhecer que é uma coisa negativa, que um momento você vai acreditar. Você pode escutar e dizer, não, eu sei que eu não sou assim. Eu achava para mim mesma, não, eu não sou assim, eu sei que tudo que ele fala está errado, mas quando aconteceu que eu me achava culpada por tudo que acontecia, eu comecei a acreditar tudo que ele dizia sobre mim, que quando eu olhava para o espelho, eu olhava essa mulher assim, doida, que não serve para nada, que não ia conseguir trabalho. Então é muito importante quando a gente escuta coisas negativas, que a gente não presta atenção. Prestar atenção e parar. Não, você não pode me chamar assim, você não pode falar assim comigo. E começar a se falar também para si mesma com palavras de amor. E pela sua experiência própria, e a Liliana pela pesquisa toda feita para o livro, vocês acham que existe uma vítima ideal? Existe um perfil que o homem pensa, essa é ingênua, ela não tem muitos recursos financeiros, ela é apaixonada, ela é muito emotiva. Existe um perfil que o abusador já identifica, essa é fácil de manipular. Cláudia, não tem um perfil, sabe? Pelas minhas entrevistas do livro, acontece em todas as famílias, pode acontecer com qualquer tipo de mulher, mas a questão é que esse tipo de homem, no caso do casamento estrangeiro, né, do casamento binacional, eles aproveitam para ir em países de pessoas com maior vulnerabilidade social, e ali eles vão arrumar suas vítimas. Claro que as vítimas que eu conheci, que eu entrevistei, tinham mulheres de classes mais abastadas e de menos abastadas. Mas é claro que uma mulher que sai de uma comunidade pobre no Brasil ou em outro país pobre, em que acredita, ela tem um sonho de um príncipe encantado, louro dos olhos azuis europeu, essa mulher se torna mais vulnerável. E esse tipo de violência é uma tristeza porque ela rouba o sonho de uma pessoa que acreditou no amor. Eu acho que essa é a face mais triste.
E, em geral, toda mulher brasileira, no caso, toda mulher da América Latina, uma mulher da África, uma mulher de um país com menos condições financeiras, que se casa com um homem da Europa ou dos Estados Unidos, Canadá, enfim, eu estou falando aqui do Ocidente, essa mulher ela vai estar numa vulnerabilidade até pelo idioma. Então ele vai se utilizar muito desse perfil de não entender a lei, de não falar o idioma, e dela estar nessa, até como a Daniela falou, da falta de autoestima, porque a própria migração, quando a pessoa chega, ela é recém-chegada, está aprendendo o idioma, ainda não tem trabalho, não tem o dinheiro, a autoestima tende a cair mesmo, né? Porque você está se reconstruindo naquele ambiente. Então, o perfil da vítima seria mais ou menos ser estrangeira. Exato. Eu gostaria de acordar, mas de concordar. Eu me desculpo por meu português, mas eu quero falar para vocês, para responder, e vocês podem fazer a conclusão, né? Eu falava alemão já muito bem. Eu tinha já 5 anos falando alemão quando eu conheci ele. Eu tinha estudado na Suíça, meu mestrado. Eu fiz um mestrado na Innsbruck, em Áustria. Eu tinha fundado minha ONG, tinha capacitado um monte de mulheres no caso da violência, tinha falado do jeito de resolver problemas no relacionamento. E assim, eu fui uma vítima. Então, pode ser que você assim sabe o Mas idioma. Mas você era estrangeira. Isso. Com então, todas as qualificações, você continuava sendo estrangeira. Eu quero resgatar que pode ser que você também sabe o idioma, já tem morado aí, porque eu morava lá na Suíça já, ou aqui na Europa há 5 anos, mas é a condição de que você não está no seu país. Pode se sentir, sim. Eu me sentia muito integrada assim, na Suíça, eu falava alemão e tudo, eu conhecia a lei, eu tinha estudado na Suíça, mas só pelo fato de que você está longe de casa, está longe da sua cultura, está longe... Não sabe os caminhos a seguir para procurar ajuda. É isso, é isso. A solidão um pouquinho também, né? E a gente falou do perfil da vítima. Existe um perfil do abusador? O abusador, ele já está pensando em ir para um país mais pobre, porque lá ele vai achar uma vítima? Olha, o que vocês acham? Eu vou falar com um caso em algumas entrevistas que eu tive. Eu acho que existe o psicopata, que é aquele cara do mal mesmo, né? E existe aquele que aproveita a oportunidade para poder subjugar aquela pessoa em situação de vulnerabilidade, que no caso não tem a rede de apoio e tudo mais. Mas você sabe, inclusive, Cláudia, no nosso caso lá do Brasil, talvez a Daniela não saiba, teve até aquele deputado Mamãe Falei, que quando começou a guerra na Ucrânia, ele disse que ia para lá... Lá elas eram fáceis porque eram pobres. Isso, fáceis porque eram pobres. Ele ia para a fila das refugiadas. Então tem um perfil. Tem um perfil, uma mentalidade. Que sabe que tem mulher que é barata, não é cara. Que é vulnerável. É vulnerável. E eu, inclusive, uma das minhas entrevistas foi de uma moça, até do Rio de Janeiro, minha cidade. Ela se casou com um suíço e ele a fez trabalhar como prostituta. Ela passou fome, dormia no frio, no porão. E ela, quando conseguiu largá-lo, ele disse para ela assim, olha, como você, eu arrumo em qualquer lugar. Eu pego um avião, vou na Índia, arrumo uma que me queira. Pode ir. Então, existe esse homem que faz isso de caso pensado. E eu acho que também existe aquele homem que vai vendo com o acontecimento que ele pode ser um super-homem, ele pode expressar a nacionalidade dele da forma mais dura, porque ele está com uma estrangeira que não consegue se defender. Não sei o que a Daniela acha disso. Eu acho que é assim mesmo, que tem um perfil que pode ser um que é o psicópata. Assim, em termos científicos, a gente não pode fazer um teste para dizer ele é psicópata. A gente só pode
poderia dizer que ele tem rasgos psicopáticos. Então, tem esse perfil e tem também o perfil do homem que se acha superior quando ele sai, quando ele vai para Latinoamérica, para África. Mas eu gostaria de centrar agora no primeiro perfil, porque é o caso que eu experimentei. Tem 5 passos, e isso é importante, eu gostaria da gente aprender. 5 passos do psicópata, o depredador social também que se chama, eu não sei se é o nome certo em português. Mas então ele primeiro conquista a vítima, né? Pouquinho, não tem que fazer muito esforço, pode ser que é só pelo fato que ele é estrangeiro, que ele tá vindo do outro país. Seduz primeiro. Isso. Depois ele conquista o entorno, a família, os melhores amigos, ganha a gente confiança. do trabalho. Isso é muito importante. Você vai ver que o primeiro filtro que a gente tem quando está namorando é a família, os amigos, sabe? Que tem a tia que fala, não, eu não gosto dele, ou a vovó, né, que fala, não, eu não gostei dela. Esse é um filtro, e a gente acha que não, é que eles estão se mexendo com o meu relacionamento. É importante de levar o namorado, namorada para a família, para eles filtrar, eles ver, porque você tá apaixonado e tá com a química do cérebro, você tá ignorando tudo o que acontece. Então, o que hace o psicópata ele conquista a família, o entorno. Todo mundo acha ele o mais legal, ou ele é bom partido para você, ele é uma pessoa boa, sabe? Depois vem o terceiro passo, que é diminuir a autoestima. Sabe? É muito sutil. Ele pode falar, por exemplo, você tá com 1 quilo demais, né? Mas eu amo você como você é. Ou ele falava para mim, por exemplo, você dormiu bem? Você acordou bem? Porque você tá muito Você tá cansada. acabada hoje. Eu falava, não, tô bem. Ela falava, não, você se olha muito cansada mesmo. Então, eu achava que eu tava envelhecendo, sabe? Então, é muito sutil, mas eles falam assim também, como ele falava para mim, você é advogada lá na Bolívia, mas aqui você é ninguém. Aqui é tudo diferente. Isso. E tem o quarto passo, que é de fazer o isolamento, fala assim, isolamento, de falar, por exemplo, quando você está no telefone, que a gente tem normalmente uma diferença horária, né, que eles falam, tá, mas eu gostaria de sair com você, ou eu queria assistir o filme com você, a gente vai jantar, você está outra vez no telefone, porque a gente tem um horário diferente para falar com a família, né, ou quando você está trabalhando e eles falam, não, você não precisa de trabalhar, sabe, você vai ter tudo aqui em casa, fica aqui, ou, eu queria ir com uma amiga, não, mas eu queria te convidar para o cinema, sabe. Então, é um jeito que você não está percebendo, mas ele está tentando de isolar a pessoa. Ele é sutil e ele é cotidiano. Sim, isso. Tem que ser cada dia que ele está trabalhando o teu cérebro. E o quinto passo é o subjugamento mesmo, que ele já fala de frente, você não serve, você faz isso. E ele tenta sempre de manter esse relacionamento de me desculpa, tá tudo bem, a gente tá bem, e depois faz de novo o que ele quiser com você. Então é importante quando você tá vendo que tem esse jeitinho de falar, você já viu que tua amiga é mesmo uma boa amiga, porque eu acho que ela tem inveja de você. Ele já tá te isolando para te manipular. Isso, são só assim red flags, né? As bandeiras vermelhas. Isso, bandeiras vermelhas que a gente tem que encontrar. Eu acho também, queria complementar, muito importante isso que a Daniela falou, e é muito interessante no caso do livro, quando eu entrevistei as mulheres, em geral, esse homem usa muito da diferença cultural para diminuir essa mulher. Porque ele se acha a pessoa correta. E ele fala, mas no seu país é assim, mas aqui não é assim, a sua cultura é ruim. Ele fala mal da cultura da pessoa. E eu acho também um ponto muito importante para tomar conta, para prestar atenção,
é quando o marido não quer que a esposa aprenda o idioma onde eles do local onde eles moram. Porque tem muito marido que proíbe a mulher, ele não paga curso, ele não quer que ela tenha contato, ela não quer que ela se daí a gente integre. entra no abuso financeiro. E no isolamento também. Que é exatamente, ele não é exatamente não te dar o dinheiro, mas ele não quer pagar aquele curso, porque aquele curso é caro, mas ele já sabe que não pagando aquele curso você não vai falar a língua, você vai se isolar. Então ele já tem uma visão um pouco mais longa. E eu queria que vocês falassem disso também, desse abuso financeiro, que praticamente, na vida prática, é o que vai prender a pessoa. Não é? É isso. Além do emocional. E também a gente não acha que tem direito de reclamar, né? Quando a gente vem pra cá e a gente não tá trabalhando porque tem que se integrar, tem que esperar até o momento certo também legal para começar a trabalhar, a língua. Então, a gente acha que não tá contribuindo, que não tá ajudando para a economia. Então, não pede, né? No meu caso era assim, a gente ia pro supermercado, eu pegava o brócolis, ele falava, eu não como brócolis. E eu voltava, assim, eu pegava o peixe, eu não como peixe. Então eu falava pra mim, né? Eu não tô trabalhando, é ele que tá fazendo o dinheiro, então eu não tenho direito de exigir. Mas tem sim. Porque o momento que a gente está saindo do país e vindo para o país do marido, do namorado, já assim como sabido que você vai ter dificuldades financeiras e que ele tem que apoiar nesse momento. Também a lei é feita assim. Quando você está trazendo uma mulher ou um homem da Latinoamérica, do Brasil, você tem que assinar um monte de documentos para demonstrar que você vai responder por essa pessoa financeiramente também. É assim. Então, eles sabem que quando eles estão levando uma pessoa para seu país, é que você também tem que assumir a responsabilidade. Então, você como mulher, ou como homem também, eu também conheço um caso de homem, mas como mulher ou como homem, você tem que sentir que você tem direito, porque você, por em cima de tudo, é a mulher dessa pessoa. E tem direito, tanto como ele, de comer o que você quer, de ter entretenimento também, sabe? Ele comprava um monte de coisas para ele, meu celular já estava morrendo. E ele nunca falou para mim, você precisa de um celular novo. Eu falava para ele, meu celular já não dá, eu não consigo escrever, às vezes não consigo falar. Ele falava, tá, tudo bem. Tá? Então, tudo isso que a gente poderia pensar, ele não está me dando dinheiro, não. A violência financeira tem muitas outras formas de se expressar. Sim, inclusive, isso eu queria falar com a Liliana. Existe muito em abusadores uma mentalidade de que a minha cultura de país rico é a correta. A gente faz tudo certinho. Vocês que vieram América Latina, do mundo, ali é todo mundo malandro. Ali todo mundo faz tudo errado. Isso é um grande abuso emocional, é um né? grande abuso emocional e erro, porque isso se chama etnocentrismo, que é quando você acha que a sua cultura é melhor que a do outro, e não existe cultura melhor. Existe sim país melhor sucedido em termos financeiros, como a Suíça ou de igualdade social. Exato, como a Suíça é em relação ao Brasil, mas não significa que a cultura suíça seja melhor que a do Brasil, não. Culturas não são comparáveis. E o homem, ele utiliza isso. Quando tem filho, para de falar português com essa criança porque essa língua não serve para nada. Ou para de comer arroz com feijão porque essa só comida podia ser no Brasil, só podia né? ser coisa do Brasil. Isso não pode. Um casamento binacional, as duas culturas têm que ser respeitadas, porque as duas culturas são importantes para formar aquele terceiro ser. São complementares e não excludentes. Então, se você fizer isso, você está criando violência no seu relacionamento e uma criança racista ainda por cima, né? Sim. E é muito. Isso é uma coisa que acontece demais quando há violência doméstica num relacionamento binacional. É praticamente regra. O cara que vem de um país mais rico
vai colocar a cultura da mulher como para se fosse baixo. lixo. É um lixo, é malandro, e é outra errado. coisa, com relação à questão financeira também, olha que interessante, a mulher que se casa com um estrangeiro, se ela é de um país mais pobre, que é o caso nosso, né, Daniela, Bolívia, Brasil, se ela escolhe ir para o país do marido, que tem mais condições ou mais segurança, enfim, essa mulher, ela parou a carreira dela no país dela e ela vai recomeçar. Claro que isso vai ter um custo para esse homem, mas ele tem que estar ciente disso. E outra coisa, se essa mulher veio para formar família por volta dos fins dos anos, dos 20 anos, 28, 29, 30, 35, essa mulher vai parar um tempo para ter o filho, até ela se recolocar no mercado profissional. Isso vai tomar muito tempo e ela, porque ela parou a vida profissional dela para formar uma família. Então esse homem, ele tem que valorizar muito isso, porque você parou tudo na sua vida para dar continuidade a um outro projeto, né? Agora eu queria saber da Daniela, porque ela tem experiência pessoal. Como se recuperar de um abuso emocional? Como você falou, a autoestima vai abaixando, você vai se sentindo incapaz. Como você consegue respirar de novo, buscar ajuda e se recuperar? Toma tempo, né? Toma muito tempo, mas eu acho que é importante, primeiro, de não ter vergonha. Eu acho que eu já falei no programa anterior, não ter vergonha de aceitar que a gente experimentou ou teve uma situação de violência e falar disso. Assim, em psicologia é importante que quando você perde uma pessoa que morreu, você fala da pessoa o tempo todo e é uma forma de tirar a dor. É o mesmo, quando você teve uma situação de violência, pode falar com todo mundo, não tem que sentir vergonha. Isso é importante, de tirar fora, não sentir vergonha e falar, sim, eu separei do meu marido ou divorciei, mas não falar por quê, porque isso dói dentro. E com o tempo também você não pode sanar, né? Não pode começar um relacionamento bom. Então falar disso é importante, procurar ajuda. Se você não tiver dinheiro para um psicólogo, para fazer terapia. Tem um monte de lugares que é de graça, que você não tem que pagar nada. Também pode ser online, pode falar com uma amiga, sabe? Pode procurar essa gente que já teve uma situação de violência e vai poder conversar com essa gente. Procurar ajuda é muito importante. E também saber que isso que aconteceu é uma má situação, né? Uma má sorte. Não é uma coisa que você merece, primeiro. E segundo, não é uma coisa que vai acontecer de novo. Não acha que todos os homens são assim, que todos os estrangeiros são assim. E Liliana pode dizer, né? Então é importante, você não merece. Você não tem feito nada errado. Você tem que procurar ajuda e pode recomeçar. Tem sempre uma pessoa boa. O abusador também quiser procurar não ajuda, mas uma ajuda para ele mudar o comportamento, porque ele se viu como abusador e não quer perder o relacionamento. Vocês acreditam nisso? Isso existe aqui? Existe ajuda, sim, para a vítima e para o abusador. Existem grupos de discussão, existe ajuda psicológica, porque é uma expressão da masculinidade tóxica, né? Sim. Muitas vezes. Nem todos os abusadores são psicopatas, né? Isso. Que não tem jeito mesmo. Né? É uma pessoa que nasce sem sentimento. Mas também, quando você leva o caso para a polícia e já tem um processo judicial, é o juiz que manda para o homem para fazer uma terapia, uma coisa assim. TV Diáspora agradece a presença da Liliana e da Daniela. Vocês queriam complementar, falar ainda alguma coisa? Eu só queria dizer para as mulheres que estejam nos assistindo e os homens também, de que vocês não estão sozinhos e há ajuda. Procurem ajuda. Daniela? Eu só queria dizer que a violência psicológica também pode matar. Então, não é uma coisa para deixar, é uma coisa para prestar atenção. Muito importante isso, porque a gente liga sempre a violência física à morte. Se você é vítima de violência física, emocional ou financeira,
procure a Opferhilfe Schweiz.ch